Olá, hoje nós recebemos para nossa conversa de fato o Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Eduardo Frade. O nosso tema de hoje é a Operação Dubai, que esta semana desarticulou o cartel de combustíveis do Distrito Federal. Participa conosco desta conversa a repórter de Brasília, Beatriz Ferrari, e o nosso estúdio móvel está estacionado aqui, em frente à sede do CAD, no fim da Asa Norte. Bem-vindo, Superintendente. Obrigado, boa tarde. Presidente, como que foi possível desarticular este cartel de combustíveis aqui? Que provas vocês conseguiram para se chegar finalmente a essa operação tão esperada em Brasília? Isso é o desfecho de uma investigação longa, né? Começou pelo menos em 2009, em que a gente foi de pouco em pouco angariando novas evidências. Começou com o levantamento de evidências econômicas por parte do CAD, então preços muito parecidos, um paralelismo muito grande, margens muito elevadas, tanto do etanol quanto da gasolina, preços mais elevados do que em outras regiões do país e até próximas aqui. Então tudo isso vai dando um indício de que pode ter um cartel aqui. Agora, para comprovar isso, a gente precisa de prova direta, de prova do conluio, né? Então, com o tempo, a gente foi pescando algumas declarações dos sindicatos, etc., até ter prova suficiente para, em 2015, com o auxílio da Polícia Federal e do Ministério Público, ser requerido junto à Justiça Criminal uma medida mais invasiva, né? Em 2015, agora, foi deferida uma interceptação telefônica de alguns indivíduos envolvidos no suposto cartel, e aí isso sim trouxe evidências bem mais robustas, que acabou justificando a operação de ontem, uma busca e apreensão com prisão temporárias. O cartel, segundo o próprio CAD, fez os brasileiros pagarem 20% a mais no preço da gasolina. Os preços vão cair? Esse número 20% a gente pega de literatura econômica, quando na presença de um cartel tende-se a ter pelo menos um acréscimo de 20%. Às vezes pode ser menos, às vezes pode ser inclusive muito mais, né? Então, o que a gente espera é, em se desarticulando um eventual cartel, que sim, que isso tenha um impacto sobre preços, porque o que se gera é uma livre concorrência novamente, e a gente espera que com isso que os agentes vão brigando por consumidores, oferecendo preços, maior qualidade e assim por diante. Então, esperamos sim que isso de alguma forma tenha impacto em preços. A investigação indica que o cartel estaria em funcionamento aqui no DF desde pelo menos 1994, superintendente. Essa operação, ela é um duro golpe? Acredita-se que a partir daqui vive-se uma nova realidade no mercado de combustíveis de Brasília? Eu espero que sim, não tem dúvida que é um golpe muito duro. A gente nunca tinha conseguido, muito embora tenha tido tentativas do CAD, do MP, da polícia. Inclusive com o CPI na Câmara Legislativa. Exato, remontando a 94, de tentar conseguir mais provas sobre um eventual cartel que a gente tinha suspeita de ocorrer aqui. Nunca tinha-se, na verdade, efetivamente descoberto esse cartel, desmontado da maneira como foi feito ontem. Então, queremos muito que isso seja uma quebra real do mercado de combustíveis aqui no DF, da forma como atuava antes. Ainda sobre a questão de preço, em outros lugares, os supermercados também têm postos de combustíveis. Aqui no DF tem uma lei que proíbe e o CAD já se manifestou contrário a essa lei. Agora essa tese ganha alguma força? Sem dúvida, até porque alguns dos indícios apontam que a existência de leis como esta, né, aqui no DF, que limita a entrada de novos concorrentes e a atuação de outros concorrentes, é um fator estruturante importante do cartel. Ou seja, o cartel se mantém, entre outras razões, porque não tem espaço para mais concorrência. Então a gente entende, mais do que antes ainda, isso já é algo que o CAD vem dizendo há muitos anos, de que ajudaria muito a concorrência aqui de postos no Distrito Federal se tivesse inserção de outros tipos de agentes, como por exemplo supermercados, shoppings e assim por diante. E essa pressão, entre aspas, não sei se se chama assim de pressão, superintendente, mas vocês agora vão provocar o GDF a elaborar uma lei novamente tentando liberar os postos em supermercados? Isso começou com uma iniciativa do próprio Ministério Público, né, a partir do momento que se deflagrou essa operação, que o CAD viu com muito bons olhos. Nós tivemos hoje já com o governador do Distrito Federal, também acompanhei lá o Ministério Público, o Dr. Leonardo Bessa, o Dr. Cleiton, e foi levada essa questão para que, enfim, tivesse essa ideia de se rediscutir essa lei distrital, né? E é o que nós esperamos. A gente acha que o argumento foi muito bem recebido. A Operação Dubai foi encarada por vocês investigadores, todos envolvidos na operação, como apenas um início, uma primeira fase do que está por vir. O que o CAD vai fazer daqui para frente, superintendente? O que cabe a vocês? Tem uma investigação de longo tempo, sem dúvida o que aconteceu ontem é um momento crucial da investigação, só que agora tem uma nova fase, né, que instaura-se o processo administrativo, tem que se analisar essas provas que foram colhidas
E agora que a gente vai começar a entender se de fato como que esse potencial cartel aconteceu, quem estava envolvido, quem não estava, vai ter uma fase de contraditório, evidentemente. Ao final disso, sai um parecer da superintendência, né, pela condenação ao arquivamento de pessoas e empresas específicas. Isso vai para julgamento pelo Tribunal do CAD. Tem a parte criminal também a ser tocada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. O senhor disse em possibilidade real, em outras declarações o senhor afirmou havia uma possibilidade real de também forçar, obrigar a rede Cascol, que é a maior rede atuante aqui no DF, a se desfazer de parte desse patrimônio e com isso ajudar a desconcentrar o mercado. É isso mesmo, superintendente? O CAD, o Tribunal do CAD deu alguns precedentes interessantes recentemente de quando a gente tem uma prova de que quando o cartel, uma parte da sua estruturação é formada em razão de uma estrutura concentrada dos agentes envolvidos, um precedente que determinou a venda de ativos ou a venda de participações societárias. Então, se a gente demonstrar que uma parte desse suposto cartel, uma das suas razões de existência e manutenção, é justamente uma estrutura concentrada de posse nas mãos de um agente, a superintendência pode recomendar isso ao Tribunal do CAD. E além disso, tem alguma multa? Tem multa, a sanção principal aqui no CAD é para as empresas uma multa de até 20% do seu faturamento anual. Quando a gente está falando de sindicatos e pessoas físicas, multas que podem ir de 50 mil até 2 bilhões de reais, a depender do porte. Superintendente, o Estado não controla preço de combustíveis mais no Brasil há um tempo, né? Vocês não podem forçar os postos a baixarem os preços. Mas se as margens de lucro, mesmo com a operação, continuarem elevadas e o alinhamento de preços permanecer, há algo que possa ser feito? A gente não pode ir lá intervir no preço, determinar que o preço seja cobrado. O que a gente pode fazer é isso, o nosso máximo para que seja mantida a livre concorrência. O que se espera é que num regime de livre concorrência, o preço que está lá formado seja de fato o preço natural do mercado, de acordo com a demanda e a oferta, né? Agora, novamente, como a gente já comentou aqui, podemos tentar mexer um pouco na estrutura desse mercado e incentivar também que outros entes governamentais tentem, por meio de novas legislações, por exemplo, incentivar uma maior concorrência no mercado e a entrada de novos agentes. Quando o senhor fala dessa lei de postos em supermercados, é porque esses postos em supermercados conseguem, em tese, oferecer um preço mais baixo que a média no mercado, né? Alguns estudos da época até indicavam que, quando a gente está falando de, por exemplo, um supermercado, a estrutura de custos permite que ele possa praticar preços mais baixos. Às vezes nem é tão mais baixo assim, mas é o suficiente para fomentar uma concorrência e fazer os postos correrem atrás e assim por diante. Agora, num mercado muito concentrado e eventualmente cartelizado, essa diferença de preço pode ser muito grande até, pode ser uma diferença significativa para o consumidor, né? Então, é um dos elementos que pode ajudar a ter maior concorrência nesse mercado. Muito bem, agradecemos a conversa com o Eduardo Frade, superintendente-geral do CAD. O Conversa de Fato de hoje fica por aqui. Continue conosco, seja bem informado, seja Fato Online.